Uma reviravolta em toda essa história. Ontem a gente acompanhou aqui na programação a manifestação que os familiares de Rafael Barão, também amigos, colegas de trabalho, fizeram, inclusive parando em frente ao fórum aqui da capital, pedindo por justiça. Mas isso porque, na verdade, ele estava preso, ficou por um tempo preso, mas por um outro crime que ele havia cometido, que é de roubo. Então agora ele foi solto, teve uma progressão na sua pena, foi solto então no regime semiaberto, mas não havia nenhum pedido de prisão sobre o assassinato do Rafael Barão no dia 13 de maio desse ano. Portanto, a família realmente estava indignada com toda a situação e pedindo por justiça, por isso a movimentação de ontem. Aí o juiz de plantão, que é o juiz Albino Coimbra Neto, da segunda vara de execução penal aqui de Campo Grande, vendo toda essa movimentação, decidiu então por pedir a prisão dele. E aí eles estavam aguardando para que ele retornasse no albergue, aqui de Campo Grande, para então efetivar e de fato ele não sairia mais, já cumprindo aí essa pena, já esse pedido de prisão relacionado ao assassinato do Rafael, mas ele não retornou. Provavelmente ficou sabendo de toda essa movimentação, não retornou, portanto ele encontra-se foragido. Para a gente falar um pouco mais desse assunto, também saber o posicionamento da família, eu mais uma vez converso agora com a esposa do Rafael Barão, a viúva no caso, que atendeu mais uma vez a nossa solicitação para a gente explicar melhor para a população de casa como é que chegou o conhecimento de vocês que o Igor estava solto e que não havia nenhum pedido expedido para que ele fosse preso, respondendo aí pelo assassinato do Rafael. Na verdade, é um amigo nosso, né? Estava circulando ali na região da Júlio de Castilho e ele passou pelo o Igor, né? E reconheceu e rapidamente ele me ligou. E eu na hora fiquei meio assustada, tipo, não é possível. Acabei ligando para um amigo nosso que é advogado e ele acabou me confirmando que sim, que realmente era o Igor, que ele havia recebido essa premiação e que estaria novamente nas ruas. Na verdade foi um grande choque e um verdadeiro desespero em saber que ele realmente estava na rua e não por causa do roubo, não pela morte do Rafael, ele não estava preso. Eu espero que realmente ele seja preso e que ele possa cumprir a pena dele. Não desejo nada de mal, nada de ruim, eu realmente quero que ele pague por isso, que ele reflita lá dentro da cadeia as coisas erradas que ele fez, que ele possa sair de lá um rapaz melhor, quem sabe trabalhar, poder construir uma família para ele, já que ele conseguiu destruir a minha, mas que ele não possa destruir a dele, mas que ele possa realmente se tornar alguém melhor. Eu espero que Deus tenha misericórdia dele, porque o que ele fez realmente, todos nós sabemos, não tem perdão, mas que Deus possa ter misericórdia dele e da família dele. A carreata pelas ruas da região central de Campo Grande foi a forma que familiares e motoristas de aplicativos encontraram para manifestar pacificamente a revolta e o sentimento de insegurança que aflige a categoria. Os manifestantes cobraram por justiça pelo fim da impunidade e se questionam o tempo inteiro como pode um assassino confesso, que matou por um motivo banal, quando estava na condição de foragido do sistema penitenciário, pode agora estar em liberdade, representando tanto perigo para a sociedade. A gente embarca pessoas que nós não conhecemos e devido a essa ocorrência com o nosso parceiro, a soltura do indivíduo também, né, gerou uma revolta. E aí nós nos encontramos aqui para tentar fazer alguma coisa para mudar isso. O sentimento de injustiça é muito grande, né? Então, muita tristeza em saber que é uma pessoa que cometeu tanto mal, não somente para mim, mas para várias outras pessoas. Está aí solto, livre, fazendo novos assaltos, roubando e até, quem sabe, tirando a vida de alguém. Rafael Barão tinha 24 anos e era motorista de aplicativo. Tinha deixado mulher e filho pequeno em casa para trabalhar e acabou assassinado na noite de 13 de maio de 2019 por Igor César Lima de Oliveira, de 22 anos, dentro deste condomínio no Jardim Campo Belo, em Campo Grande. O assassino e a esposa, grávida de 4 meses, tinham feito uma corrida com o motorista de aplicativo. Ao desembarcarem no condomínio, Igor, que já havia sido condenado por roubo à mão armada em 2015 a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e estava foragido desde o ano passado, buscou uma arma no apartamento em que morava, voltou até o veículo em que a esposa ainda estava e efetuou os disparos contra o motorista. Baleado no braço e no pescoço, Rafael ainda tentou fugir arrancando com o veículo, mas bateu em uma grade de segurança, caindo com o automóvel de uma altura de mais de 1 metro e só parando ao bater em outros carros estacionados.
Rafael morreu no local. Igor, que então já estava na condição de foragido do sistema penitenciário, foi preso dias depois no escritório do advogado que o representa no centro de Campo Grande. Ele confessou o crime, alegando que teria sido motivado por ciúme. Já fui lá em casa lá, já peguei o revólver lá, tinha 2 balas lá, eu já nem fiquei louco, fiquei cego, velho. Ao ser encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia Civil da capital, Igor era esperado por dezenas de motoristas de aplicativos revoltados e precisou contar com o reforço da segurança para não ser linchado. E agora, mesmo tendo tirado a vida de um trabalhador que deixou viúva e um filho pequeno, esta ameaça à sociedade permanece em liberdade. O promotor José Arturo Bobadilha apresentou nesta quinta-feira aditamento à denúncia que já havia sido feita em 11 de setembro. Nela, ele formaliza o pedido de prisão do autor. 2 dias depois que esse inquérito chegou às nossas mãos, nós já ofertamos uma denúncia de homicídio duplamente qualificado. Todavia, 3 dias depois do crime de homicídio qualificado, o réu se apresentou à polícia e ele foi detido, ele foi preso 16 de maio de 2019. Por que ele foi preso? Porque ele era foragido, ele tinha um cumprimento de pena de roubo ainda para pagar na vara da execução penal. Como ele foi preso e como não tinha os requisitos da prisão preventiva, até porque ele estava preso, o Ministério Público, naquele primeiro momento, não ofertou o pedido de prisão preventiva. Na primeira denúncia, que trazia a informação de réu preso, o promotor descreveu o crime, conforme investigado pela polícia, e fez 5 pedidos ao juiz, juridicamente chamados de cota. Solicitou a abertura de investigação por ameaça a uma das testemunhas e pediu levantamento de antecedentes. Em nenhum momento fala da necessidade de prender o acusado, mas justifica falando que não havia elementos necessários para o pedido de prisão preventiva. Principalmente a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Quando o réu não está no endereço dado ao Poder Judiciário, dado ao Ministério Público, a gente deduz que ele está se furtando a responder àquele crime cometido. Então, se ele está em lugar incerto e não sabido, a gente não vai ter como puni-lo, como aplicar a pena a ele. Assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal são 2 elementos da prisão preventiva. O inquérito foi encerrado no dia 13 de agosto e o delegado responsável pelas investigações acabou não pedindo pela prisão do assassino de Rafael Barón. Indagado sobre essa situação de, durante o procedimento, não ter feito esse pedido, ele justificou à imprensa dizendo que estava de licença médica e, por isso, não iria se pronunciar sobre o assunto. Mas acabou afirmando que, a qualquer momento, dentro desse caso, a promotoria poderia fazer esse pedido. Erro, eu posso afiançar a vocês, algum deslize técnico, esse erro não foi cometido pelo promotor do júri e nem pelo juiz titular da primeira vara do júri. A denúncia foi feita, foi recebida, foi expedida a citação e depois da citação que ele se ausentou. Não foi pedida a preventiva dele lá atrás porque ele estava preso. O delegado, ao relatar o inquérito, acredito eu, não posso falar por ele não pediu também a preventiva, principalmente pelo fato de ele ter se apresentado e ele estar preso pelo crime de roubo.